Então, já mostrei para vocês aqui o routes, os services. Agora eu vou mostrar para vocês aqui sobre a estrutura desses arquivos aqui, o assets, que não tem nada por sinal, o components e o pages. E eu vou mostrar para vocês como é que usar o linter na prática, porque eu falei instale slinter, instale prior, mas não falei como utilizar. Então, voltando aqui um pouco para os routes, a gente está vendo que cada rota ela renderiza um elemento. E esse elemento é um componente React. E esses componentes são os componentes de tela. E eu decidi colocar ele nesse arquivo pages. Então, se você vem aqui no pages login, ele vai ter o index.js e o styles.js. E aqui no index.js, tu vai ter que criar um React Component. Então, se você instalar aquela biblioteca que eu falei para vocês de React, vocês vão escrever aqui rfc e ele vai criar para vocês o React Functional Component. E é basicamente você vir aqui dentro desse return e escrever o HTML que tu quer. Então esse React Functional Component é onde fica o nosso HTML. Então deixa eu voltar aqui. E aqui, pronto. É, aqui são as coisas que eu importo. E aqui dentro do return tem o meu HTML. Basicamente essa tela aqui principal é uma div com esse estilo de container. Dentro dela tem outra div. E dentro dessa div tem um H1 e um button. E como é que faz para utilizar o CSS aqui? Tu vai ter que dar um import styles from.styles, que é justamente esse arquivo styles.js. E dentro dele, tu vai dar um const styles recebe. E aqui tu vai criar um objeto JavaScript e cada item desse objeto vai ser um tipo de, tipo, como se fosse um class name, sabe? Do HTML padrão. Então, aqui tem o container, aqui eu poderia criar o botão, e aqui eu ia botar o CSS do botão, entende? Você escreve dessa maneira. Eita, deixa eu apagar aqui. Pronto. E aqui para utilizar, tu vai vir no teu componente, vai dar um style recebe, styles, que é o arquivo que tu importou, ponto, o nome do seletor. Aqui é o ponto container. Então eu estou aplicando esse código CSS nessa minha div. E aqui as páginas onde vocês vão codar as páginas de verdade, as grandes páginas, como tem a nossa página de login, que é justamente essa, a nossa página de dashboard e a nossa página de filmes. Então aqui ó, a gente tem o login, aí tem a página de dashboard, que também tem esse CSS simples. E aqui ó, ela é uma div, com a div dentro, com H1, bem-vindo ao dashboard. Tem um botão voltar, que ele volta. E aqui tem esse filmes.map, que está mapeando os filmes e para cada um dos, que é um array de filmes, e para cada um ele renderiza isso aqui. Eu vou falar melhor sobre o map e sobre o React Hooks depois, que são coisas importantes que vocês vão ter que aprender. Acho que alguns de vocês já devem saber isso, mas acredito que nem todo mundo saiba. E aqui tem os filmes. O filme ele tem um CSS mais extenso, porque eu codei muita coisa no meio aqui. Então aqui, ó, vários seletores de CSS e eles são utilizados por aqui, ó. Então style.content, style.title, style.synopsis, style.detail, style. Aqui não. Style.forum, style.forumTitle. Então, vários CSS aqui nesse arquivo. E aqui é onde vocês codam as telas. Mas alguns componentes, por exemplo, quando vem na minha tela, tem dois componentes aqui que eu criei que eu não codo ele diretamente na minha página. Que é esses. Deixa eu mostrar o Figma. Pronto. Esse negócio aqui, ó. Tudo isso aqui, tá vendo que ele é repetido várias vezes? Então não fazia sentido para mim eu colocar o código dele no meio do código da página. Ele é mais como se fosse uma coisa à parte. Então eu criei um componente só para isso. E esse componente ele é renderizado várias vezes. E eu recomendo que vocês façam isso também para coisas que repitam várias vezes, como por exemplo aqui. Esse negócio, esse card aqui seria legal ele ser um componente. E para codar o componente, então vai vir aqui no VS Code e vai estar nesse arquivo aqui components. E meu componente de post, vocês podem ver, ele recebe um post como parâmetro. Então, deixa eu abrir aqui o post mesmo. Aqui. Isso aqui seria um post, entendeu? Não, isso aqui. Isso aqui seria um post. Ele recebe isso aqui como parâmetro, todos esses dados. E a partir disso ele renderiza. Então aqui, ó, tem uma div, tem várias divs, mas vamos lá. Tem tem um parágrafo, um texto, né? E esse texto tem um post ID, que é basicamente
esse nome aqui é Elian Miguel Oliveira. Esse aqui é o ID, o user ID no caso, que é o ID do usuário. Aí ele recebe também a nota e ele passa como valor default do rating. Então aqui, ó, tipo a nota 5, aí ele passa como parâmetro para essa função que vai retornar as estrelas. A nota meio, a nota 3,5, aqui a nota 4,5. E aqui um pouco mais abaixo, ele renderiza essas é, dot vertical, que são esses três pontos verticais. Aqui ele tem um post.review, que é o texto do review. E aqui ele tem um componente, que é esse ícone aqui, ó, esse pie arrow bang down left fill, que é essa arrow aqui, tá vendo? Então isso aqui é um componente à parte, porque ele é renderizado de várias maneiras, então eu achei mais interessante, várias vezes, então eu achei interessante ele ser um componente à parte. Outro componente à parte que eu fiz aqui é esse modal. Então vocês podem vir aqui, ó, modal review, ele é um componente à parte. E aí ele tem basicamente essa div background, que é essa parte aqui que deixa cinza. Aí aqui dentro dele tem o modal, e dentro do modal ele tem um container. Aqui tem esse aí o close sharp, que é esse botão de fechar. Aí aqui, ó, tem a imagem e do lado da imagem tem esse conteúdo. E o conteúdo tem eu assisti, filme.nome, filme.ano, porque ele recebe aqui, ó, ele recebe várias coisas como parâmetro. Então ele recebe isOpen, que é para abrir o modal. Esse setModalOpen é para fechar. Ele recebe imagem URL, que é essa imagem. Filme ID, filme, o nome do filme e o ano do filme. Porque eu preciso, né, da imagem, do filme, do nome e do ano. E eu preciso do filme ID para fazer a minha requisição de criar post. Então ele passa logo isso tudo como parâmetro. Tanto que tem filme ano, filme nome, filme ano. Aí aqui tem um text error, que é esse texto aqui para tu poder escrever. Aqui embaixo ele vai ter um parágrafo, um texto, né, com a nota. Aí tem esse rating, só que agora esse rating ele pode ser mudado, porque antes ele só podia ser visto, né, no componente de post, ó. Cadê? Ele tem um rating, mas está aqui, ó, read only, não dá para alterar. Aqui eu já consigo alterar. E tem esse botão de enviar. Então, é basicamente assim a nossa estrutura do nosso projeto. Então, se você for fazer uma coisa que vai ser reutilizada em várias telas, ou até mesmo reutilizada na mesma tela, é interessante você codar isso como um componente. E se você fazer uma tela inteira, você vai codar ela aqui no Pages. E sempre nesse mesmo padrão. Tu vai usar o index.js e o styles.js. Porque, ó, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, o modal review. Eu crio essa constante modal review. Mesmo no arquivo index, se eu botar o nome dela de modal review e aqui eu dar um export default modal review, quando eu vim aqui na tela de filme, eu posso importar ela. Import modal review component barra modal review. Eu não preciso botar o barra index. Eu posso botar, mas eu não preciso. Ele já entende que é o barra index. Então, pode fazer nessa estrutura aqui, que é uma estrutura bem legal e padronizada. Em diversos projetos tem isso. Aqui é o comentário, que seria esse comentário aqui de baixo. Que eu tô aqui, a parte de Ítalo, ele vai codar mais para frente. Então, se vocês forem codar, esse aqui é o padrão dos nossos arquivos. E agora eu vou explicar para vocês algumas coisas que eu acho importantes, que são o state e a função map. Acho que coisas além disso vocês vão aprender sozinho na prática, é mais difícil de explicar e são soluções para problemas específicos, então não é uma coisa tão geral. Já o map e os React Hooks que eu vou explicar, eles são mais gerais. Isso tudo eu vou falar no próximo vídeo, então obrigado por assistir até aqui e eu tenho que gravar o próximo vídeo agora. Se vocês forem aí no relógio do primeiro vídeo, tô gravando tudo de uma vez, seguidão. Porque ou eu fazia isso, ou eu ia fazer um vídeo de 1 hora, tá ligado? E eu podia errar, então decidi fazer assim. É isso aí, boa noite, rapaziada.